Bom dia, Carolina Bom Portugal. dia. Bom dia, tudo bem, Carolina? Joia. Carolina, você é fonoaudióloga, Isso. especialista. Em primeiro lugar, o que vem a ser a dislexia. Depois nos fale como foi a semana da dislexia. Bom dia. Dislexia é um transtorno de linguagem que ele compromete a leitura e a escrita. Então, a aprendizagem da leitura e a escrita. Por quê? Fica difícil aprender, é isso? Isso. Por quê? Ele passa por uma suposta dificuldade de aprendizagem. Porque tudo na escola passa pela leitura e pela escrita. Eu preciso aprender a conseguir interpretar os problemas de matemática, seja o que for, para conseguir... Deu raciocínio, não é isso? Não, eles são pessoas extremamente estrategistas, mesmo? mas é porque eles não conseguem fazer a relação da letra com o som que a letra tem. A gente Mas são chama isso inteligentes. Tem que ter inteligência normal acima do normal. Certo. Isso é condição básica. Então, achar que eles têm deficiência nesse quesito, nem pensar. Nem pensar mesmo. Certo. Nem pensar. Pelo contrário, eu brinco que eles vendem avião caindo, porque eles têm uma oralidade maravilhosa. Então, eles lidam muito bem com o que precisa ser dito. No entanto, que um dos direitos que eles têm é a prova oral. Porque eles não têm problema em aprender o conteúdo, em decodificar o que eles leem. Certo. Então, o que dá a impressão, como são pessoas muito hábeis na linguagem oral? Dá a impressão de que eles são malandros, de que são preguiçosos. Então, é muito comum os pais chegarem e falarem assim, o problema dele é malandragem, o problema dele é preguiça. Não detectaram que é patológico. Exatamente. E como 30% dos casos de dislexia também apresenta o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade, como eles têm alguns têm Como é que seria? Porque o que eu acho é assim, eles têm facilidade. Muito. São pessoas inteligentíssimas. Agora, a dislexia tem níveis? Não. A gente até inicialmente acreditava-se em níveis de dislexia. Não existe? Não. Hoje em dia eles estão fazendo tipos de dislexia. Opa! O que as novas pesquisas preconizam são os tipos de dislexia. Sim. Inclusive na Unesp tem uma pesquisadora, a Gisele, que ela está fazendo a temática principal do pós-doc dela é justamente em tipos de dislexia. Bastante interessante. Não são níveis? Não. São tipos. Porque na realidade o que vai influenciar? Todo sujeito vem com uma história de vida. Sim, lógico. Então, o meio que ela está inserido, qual o QI que essa pessoa tem, Sim. qual o QI dela, além do QI, quanto que foi comprometida essa linguagem. Por quê? É uma área do cérebro que ela é alterada, que a gente chama de rota fonológica. E dá para você medir isso aí? O QI? É? O QI, sim. Sim, É a avaliação neuropsicológica, que é mesmo feito dos disléxicos? De todo mundo. Certo. Só se for uma deficiência mental grave que fica difícil ele conseguir responder os testes. E eles não têm deficiência nenhuma. Né? Muito pelo contrário. Não, e quando eu explico para eles o que eles têm, é muito comum eles falarem, Carol, então meu problema, eu não sou burro? Porque eles sabem eles que são até chamados disso. São. Mas o problema não é esse, é o contrário. Exatamente. Então, assim, eles são muito mais sagazes e muito mais espertos que muita parte dos amigos que têm aprendizagem formal, que são leitores hábeis. E eles têm, e na hora de conseguir colocar no papel aquilo que eles sabem, eles não colocam, não conseguem. E eles melhoram quando eles descobrem que eles não são deficientes na maneira que ele achava que era? Eles ficam um pouco mais confiantes, mas não que isso vai resolver o problema. Mas ajuda. Ajuda. Muitos chegam com a autoestima muito comprometida. Certo. Então, aí a gente precisa da psicoterapia em anexo. Quer dizer, você congrega isso aí para ajudá-los. Exatamente. Porque chegam baixos, né? Isso. Autoestima lá Quanto embaixo. mais tarde o diagnóstico, mais difícil fica de reabilitar e mais a autoestima está comprometida. É tão importante que agora tem a Semana da Dislexia. Exatamente. Semana passada foi a Semana da Dislexia, para justamente a gente trabalhar a conscientização da população de que isso é uma coisa que acontece de 5% a 10% da população, depende da pesquisa em que a gente lê. Mas é muito. É muito. Quer dizer, de 5% a 10% é um índice altíssimo. Altíssimo. E é muito comum os pais negarem isso. E é hereditário. É um transtorno hereditário. Opa! Então, quer dizer que a pessoa que é disléxica... O filho tem 40% de chance de ter. De chance de ter. Isso. Quer dizer,
tem que se tomar cuidado e atenção. Muita atenção. Dá para se reverter esse quadro, se descobrir antes? Não, quanto antes a gente descobre, melhor o prognóstico. Porque Sei. dislexia, ela não tem cura, mas a criança tem como ter estratégias para viver muito bem com ela. Sim, lógico. E lidar muito bem. Por quê? Existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que é quando a gente consegue ativar áreas do cérebro que não estão em funcionalidade perfeita. E nessa semana da dislexia, esses temas foram abordados. Exatamente. E foi bem? Vocês acharam que valeu a pena? Valeu a pena. Quer dizer, as pessoas estão ficando mais informadas sobre exatamente, isso, né? Exatamente. Ficaram bem mais informadas e uma das coisas que a UFRJ está buscando é que as pessoas contem os casos de sucesso também de dislexia, porque a gente só lida com um fracasso, né? O Tom Cruise tem uma história que eu já li, estava lendo a vida de muitos artistas e tal, e o Tom Cruise, ele é disléxico. E, inclusive, para decorar textos, nunca foi fácil. Mas, olha, um grande ator, famosíssimo, disléxico. Quer dizer, não é porque é disléxico que vai ter fracasso. Não, Walt Disney. Olha aí. Não, são mentes brilhantes mesmo. Eles são brilhantes. Olha, eu acho que os problemáticos somos nós, viu? Vocês não se iludam não, viu? É verdade. Muito obrigado. Obrigada a você. Carolina, quando se fala nisso, eu fiz essa brincadeira, porque se os famosos são disléxicos, então os problemáticos somos nós que achamos, né, supostamente que somos pessoas acima da média. Então, cuidado, trate bem todo mundo, porque o disléxico pode ser mais inteligente do que todos nós, né? Mais uma vez, obrigado e sucesso, a você. Viu? Ó, se trate, hein? Se você tiver o seu filho, você perceber alguma coisa, leve a um profissional, a uma fonoaudióloga, para cuidar do probleminha. Tá bom assim? Mas sem desespero, hein? Um rápido intervalo e eu volto com a entrevista do dia. Me aguardem.